O mundo está à beira de um abismo. Um ataque direto a instalações americanas no Oriente Médio acendeu o sinal de alerta máximo, a escalada é iminente, e os Estados Unidos já movem sua força aérea em direção à região em números nunca vistos. A pergunta que não quer calar: a Rússia entrará em cena para socorrer seu aliado iraniano, agora acossado e isolado? Um acordo militar estratégico foi aprovado às pressas, enquanto o Kremlin emite declarações que deixam o mundo de cabelo em pé. E não é só isso. Uma explosão misteriosa sacode a China, drones ou acidente? O fogo se alastra onde antes reinava a calma. Enquanto isso, o FBI realiza a maior operação de sua história, prendendo um dos criminosos mais perigosos do planeta. Na Letônia, russos desaparecem em massa após uma onda de prisões surpreendentes. A Finlândia extradita suspeitos para a FSB, uma tragédia com turistas abala a Índia, e Macron solta uma bomba sobre Trump. Isso é apenas o começo. Aqui é Stepan Putilo, da Nesta, as notícias mais urgentes e exclusivas, com detalhes que você não encontra em nenhum outro lugar. Acompanhe conosco os bastidores da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e do mundo, informações rápidas, claras e antecipadas, tudo o que você precisa saber hoje, agora. O Oriente Médio está em chamas e o pior ainda está por vir. Há 4 dias, Israel e Irã trocam golpes em uma guerra sem precedentes, e cada ataque parece ser apenas o preâmbulo de algo muito maior. Na madrugada, Tel Aviv, Haifa e o coração de Israel foram novamente alvos de uma chuva de mísseis, pelo menos 8 mortos e dezenas de feridos, segundo os primeiros relatórios. O Irã disparou mais de 350 projéteis, incluindo mísseis hipersônicos de precisão cirúrgica, enquanto o sistema Iron Dome mostra sinais de esgotamento, com sua eficácia em queda livre. Em apenas 3 dias de ofensivas iranianas, Israel contabiliza 24 mortos e quase 600 feridos. Mas o alvo agora não é só Israel, uma base americana foi atingida, e o risco de um confronto direto entre superpotências nunca esteve tão alto. O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, confirmou danos no consulado americano em Tel Aviv durante o último bombardeio. Enquanto isso, um vídeo chocante circula nas redes, registrado de um avião nos Emirados Árabes, mostra o momento exato em que os mísseis iranianos cortam o céu rumo a Israel. Um sinal claro de que a paciência de Washington está no limite. Os Estados Unidos deslocam, em ritmo alucinante, seus aviões-tanque pelo Atlântico em uma operação descrita como sem paralelos. O recado é claro: a entrada dos Estados Unidos no conflito pode ser questão de horas, com ataques diretos à infraestrutura militar e nuclear do Irã. Israel, por sua vez, não poupa esforços. Alvos estratégicos, usinas nucleares, instalações militares e campos petrolíferos são destruídos em série, incluindo o complexo de Natanz, joia da coroa do programa atômico iraniano. As Forças de Defesa de Israel, IDF, afirmam ter eliminado 1/3 das plataformas de lançamento de mísseis do Irã e desferido um golpe devastador em seu programa nuclear. Imagens de satélite revelam destruição em centros de enriquecimento de urânio e depósitos secretos. Sem energia, as centrífugas param. Missão cumprida: o Irã, pelo menos por enquanto, não tem como produzir urânio para uma bomba. Um dia antes, Netanyahu anunciou a eliminação do chefe de inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana e seu braço direito. Não foi apenas um golpe estratégico, foi um aviso ao mundo: brincar com armas nucleares tem consequências fatais. O Irã, porém, recusa qualquer trégua. Enquanto Israel bombardeia seu território, Teherã busca desesperadamente aliados. E, em um movimento inesperado, ratificou um pacto militar com a Rússia. Mas Moscou hesita, afinal, se envolver com um parceiro em guerra aberta pode se tornar um fardo insustentável. O Kremlin está em um beco sem saída, não quer ajudar, mas também não pode dizer não. Isso é uma lição para todos nós, admitem, com voz trêmula, fontes próximas a Putin. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, tenta manter a fachada: a Rússia está pronta para mediar, se necessário. Nossa disposição permanece, e tudo pode ser colocado em prática quando a situação exigir. Mas ninguém se engana: o Irã, isolado e acossado, não tem para onde correr. Os riscos globais dispararam. O G7 se reúne em emergência no Canadá, enquanto Trump e Zelensky marcam um encontro à margem do evento. A bolsa de valores treme, o petróleo caminha para $100 o barril, e a Europa entra em pânico. Energia e defesa são os temas mais urgentes nas mesas de negociação. O Estreito de Hormuz, artéria vital do comércio global,
pode ser fechado a qualquer momento e isso seria o estopim para um colapso econômico em escala planetária. O espaço aéreo do Oriente Médio está praticamente interdito, países europeus evacuam seus cidadãos, e o Reino Unido recomenda que todos deixem a região imediatamente. Isso não é mais um conflito local. É uma ameaça existencial para o mundo inteiro. E enquanto os líderes se escondem, a população iraniana se rebela. O Ambunqueira não é mais exclusividade de Putin. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, foi levado às pressas para um abrigo subterrâneo em Teherã, segundo fontes diplomáticas. O Times of Israel revela que Khamenei e sua família foram transferidos para um complexo blindado no bairro de Lavisa, mesmo local onde já se escondeu durante ataques em abril e outubro de 2024. Israel poupou sua vida na primeira noite de operações, dando-lhe uma última chance para abandonar o programa nuclear. Antes, Donald Trump havia vetado qualquer tentativa de eliminar o Ayatollah. Mas as explosões não são o único som que ecoa em Teherã. Gritos de "a morte ao ditador" e "a morte a Khamenei" tomam as ruas à noite, relata o Canal 9 de Israel. O apelo à revolta veio de duas figuras-chave, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e Reza Pahlavi, filho do último Shah do Irã. Em entrevista à Fox News, Pahlavi foi categórico: o regime está 10 vezes mais fraco do que há 3 dias. Para ele, a queda dos ayatollahs é apenas uma questão de tempo, e a comunidade internacional deveria apoiar o povo iraniano em sua luta pela liberdade, em vez de negociar com um regime que não merece confiança. Eliminar esse regime islamista resolverá 45 anos de problemas regionais, afirma. Será que dessa vez a história vai mudar? Acompanhe conosco, só aqui na Nesta. Não perca nenhum detalhe, inscreva-se já. E a China? Onde tudo parecia tranquilo, agora o fogo também aparece. Uma explosão devastadora em uma fábrica de pirotecnia na província de Yunnan deixou 9 feridos e 2 desaparecidos. Mas não é um acidente qualquer, explosões em instalações estratégicas chinesas são raras, e cada incidente desses levanta suspeitas. Seria trabalho de drones? Sabotagem? Ou o início de algo muito maior? As autoridades se calam, mas o ar está carregado de tensão. Nos Estados Unidos, uma caçada implacável chega ao fim. Depois de 2 dias de busca incansável, as forças de segurança finalmente capturam um dos criminosos mais perigosos da atualidade. Mas essa é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O mundo está em ebulição e você precisa estar informado. Acompanhe tudo em primeira mão, só aqui. Operação histórica nos Estados Unidos: o terrorista que abalou a democracia foi preso. Vance Bolter, o homem acusado de orquestrar um ataque brutal contra líderes democratas, finalmente caiu nas mãos da justiça. A captura em Minnesota não foi apenas mais uma prisão, foi o desfecho de uma caçada sem precedentes, com centenas de agentes de 20 unidades de elite, drones de vigilância, helicópteros e equipamentos de visão noturna. O FBI classificou a operação como a maior batida da história do estado. E enquanto as flores se acumulam no memorial improvisado para Melissa Gortman, líder democrata assassinada ao lado do marido, uma pergunta ecoa: até onde essa violência política pode nos levar? El Mori, um morador de 80 anos, resume o clima de desespero e esperança: ou já cruzamos a linha, ou estamos tão perto que daremos o próximo passo. Mas acredito que pessoas boas, unidas, podem nos salvar da queda. As investigações ainda não confirmaram se Bolter agiu sozinho, mas se suas conexões com grupos extremistas forem comprovadas, será um alerta vermelho. O alvo não são apenas políticos. É a própria democracia. E o sistema, até agora, falha em responder à altura. Tim Walz, governador de Minnesota, foi direto: vivemos em um país onde explosões de violência se tornam rotina, e isso não pode ser normal. Não é assim que se resolvem divergências políticas. Chegou a hora de resgatarmos os valores que nos definem. Bolter também é suspeito de tentar assassinar o senador estadual John Goodman e sua esposa, ambos hospitalizados com ferimentos graves. A mensagem é clara: a caça a figuras públicas não é mais ficção. É realidade, como no México, no Haiti, no Equador. E enquanto a impunidade persiste, o próximo ataque é apenas uma questão de tempo. Coreia do Norte paga o preço mais alto por sua aposta em Putin. O regime de Kim Jong jogou pesado ao apoiar Moscou na guerra contra a Ucrânia e agora colhe as consequências.
Segundo o relatório da inteligência militar britânica, mais da metade das 11.000 tropas norte-coreanas enviadas à ofensiva de Kursk foi dizimada. As forças de Pyongyang provavelmente sofreram mais de 6.000 baixas em operações contra as tropas ucranianas, revelou o Ministério da Defesa do Reino Unido. Se o objetivo era ganhar experiência em combate, o custo foi astronômico. E a pergunta que fica: valeu a pena? Macron diz não a Trump e expõe a farsa da mediação de Putin. Em um confronto diplomático que ecoou pelo mundo, o presidente francês rejeitou veementemente a proposta de Donald Trump de envolver Vladimir Putin como mediador no conflito entre Israel e Irã. Não acredito que um país envolvido em uma guerra agressiva, que viola sistematicamente a Carta das Nações Unidas, possa atuar como pacificador, disparou Macron durante visita à Groenlândia. A tensão entre os dois líderes deve explodir no G7, no Canadá, onde se encontrarão face a face. A mensagem é clara: não se negocia com incêndios usando gasolina. Mi-6 faz história. Pela primeira vez, uma mulher liderará o serviço secreto britânico. Blaise Metravali, 47 anos, quebra barreiras ao assumir o comando da agência de inteligência mais poderosa do mundo. Com uma carreira que começou em 1999, ainda como estudante, ela chefiou o departamento de tecnologia que, sim, como nos filmes de 007, e ocupou cargos estratégicos no Mi-5. Estou ansiosa para continuar este trabalho ao lado dos bravos agentes do Mi-6 e de nossos parceiros internacionais, declarou. O primeiro-ministro Keir Starmer foi além. Este é um momento histórico em um período em que nossas agências enfrentam ameaças sem precedentes de navios espiões em nossas águas a ciberataques sofisticados contra nossa infraestrutura. E o governo britânico não está brincando. 600 milhões de libras extras foram injetados nos serviços de inteligência. A guerra invisível já começou. Lotva não tolera mais. Deputado pró-Rússia é preso por incitar ódio. Alexei Roslyko, parlamentar letão, cruzou a linha ao declarar em pleno plenário: somos mais, e o russo é a nossa língua, acompanhado de um gesto ofensivo. Acusado de apoio a um Estado agressor e incitação ao ódio étnico, foi detido e solto sob fiança, mas não sem antes denunciar que sua casa e a de seus pais foram reviradas. A mensagem da Letônia é clara: quem defende Moscou não tem espaço na Europa. Hungria afunda no absurdo. Aliada de Orbán simula sequestro para atacar a Ucrânia. A anti-ucraniana histeria de Viktor Orbán atingiu um novo patamar de ridículo. Alexandra Senzenkirai, ex-porta-voz do Premier e aliada próxima, publicou um vídeo macabro: um homem amordaçado no porta-malas de um carro, enquanto ela alerta que a adesão da Ucrânia ao UE traria tráfico de pessoas, órgãos e drogas. Detalhe: a vítima era um funcionário do governo. A oposição entrou com queixa por fake news e provocação. Até onde Orbán está disposto a ir para espalhar ódio? Tragédia na Índia. Ponte turística desaba com dezenas e o saldo é devastador. Um pesadelo se tornou realidade no estado de Maharashtra. A ponte sobre o rio Indrayani desabou com turistas em cima, deixando ao menos 4 mortos, incluindo uma criança de 5 anos e mais de 50 feridos. Dezenas ainda estão desaparecidas após caírem nas águas. As equipes de resgate trabalham contra o tempo, enquanto uma pergunta assombra: por que uma estrutura tão frágil ainda estava aberta ao público? Finlândia traí seus aliados? Ativista perseguido pelo FSB é negado asilo. Arthur Ankalainen, membro de movimentos independentistas da Carélia, corre risco de tortura e prisão perpétua se deportado para a Rússia. Mas as autoridades finlandesas ignoraram as ameaças, classificando-as como não comprovadas. A Finlândia está disposta a nos entregar diretamente nas mãos do FSB, denuncia. Mais um caso de um país europeu fechando os olhos para a repressão de Moscou? O mundo não para. E você não pode ficar de fora. Cada uma dessas histórias é um sinal de que a ordem global está mudando rápido, violenta e imprevisivelmente. Fique atento. Compartilhe. Porque informação é a única arma que nos resta. Até a próxima e que as notícias sejam menos sombrias. Ou mais esclarecedoras.